Olá, tudo bem? Sou o Johnny Henrique e neste vídeo eu vou te ensinar como perder o medo de dirigir. Na verdade, o ponto principal aqui vai ser te ajudar a identificar o que está causando o seu medo de dirigir. Porque várias pessoas, como eu trabalho sobre a mente, eu trabalho com pessoas que têm traumas, que têm dificuldades, eu vou aqui expor alguns, eu vou trabalhar com 3 pontos, os 3 principais pontos que faz com que você tenha medo de dirigir. Sendo o principal ponto que mais causa pessoas medo de dirigir são pessoas que de alguma forma se envolveram em um acidente. Por elas ter se envolvido em algum acidente, aquilo gera um bloqueio mental, onde, para o seu próprio cérebro te proteger de você passar por aquilo de novo, aquela dor tão grande, talvez perdeu alguém querido, talvez você machucou demais, talvez você teve grandes perdas, grandes danos, o seu cérebro, para te proteger, quando você entra dentro do carro, você começa a tremer, você se trava e você não consegue fazer nada. E esse é um dos pontos que faz com que pessoas não consiga se livrar disso e não consiga desenvolver ali, consiga realizar o sonho de dirigir, de tirar a carteira de habilitação. O segundo ponto que pode causar aí o medo de dirigir é talvez alguém te falou, alguém te xingou, alguém falou assim: "Ah, você é muito burro, você não consegue, isso não é para você, você tem dificuldade de aprender algumas coisas". E ali talvez você ficou com tanta raiva, ou mesmo talvez você tenha acreditado naquelas palavras inconscientemente, e por aquilo você mesmo acredita que você não é capaz, que isso não é possível para você. Então esse segundo ponto também impede muitas pessoas, talvez o pai falou, talvez um professor falou, talvez você tentando ali aprender, alguém falou: "Nossa, isso é difícil demais de aprender as coisas". Aquilo gera algo na sua mente, que a sua mente bloqueia ali e fala assim: realmente é muito difícil, realmente eu não consigo, realmente isso não é para mim e eu não vou conseguir. Às vezes, se você esforçar muito, você até consegue, mas nunca você se torna muito bom em dirigir, você faz com muita dificuldade. E nesse vídeo eu vou dar alguns exemplos desses 3 pontos, de 3 clientes que eu atendi, 3 clientes diferentes que passaram por esses pontos. E no final eu vou ensinar para vocês, no final desse vídeo eu vou ensinar um exercício para vocês superar esse medo. O terceiro ponto, o terceiro ponto que leva você a ter medo de dirigir é as próprias imagens que você cria na sua mente sobre dirigir. Johnny, mas como são essas imagens? Essas imagens, elas vêm através de tudo que você já ouviu na sua vida e de tudo que você já viu. Como, por exemplo, às vezes você vê muito acidente em jornais, você vê muitas histórias de pessoas que machucaram, que morreram, que esbagaçaram, que isso, que aquilo. E ali dentro do seu cérebro, dentro da sua mente, você cria imagens horríveis de dirigir, fala assim: "Nossa, dirigir é muito perigoso, pode causar isso, posso perder a minha vida, posso prejudicar a minha família, posso isso e posso aquilo". E isso leva você a se bloquear, a gerar um bloqueio em si próprio, na sua mente, e faz com que você não continue, não tenha coragem. Às vezes você entra dentro do carro, o seu cérebro já entrega para você ali aquelas imagens e você não consegue desenvolver, não consegue aprender, não consegue continuar e alcançar o seu objetivo. O primeiro ponto, eu tive uma aluna que ela tinha aí por volta de 30 e poucos anos e toda a família dela tinha carteira. E ela acreditava que para ela era muito difícil. Até que ela teve contato comigo e ela chegou para mim e falou assim: "Ô Johnny, é muito difícil, eu não tenho coragem, eu acho que eu não vou conseguir parar, eu acho que..." Ela queria aprender a andar de moto, e ela já tinha tentado, mas não conseguia, algo travava ela e bloqueava ela, e ela andava torta na moto e não conseguia de forma nenhuma. E até que
Por eu saber que tinha algum bloqueio ali incluído, eu comecei a estudar sobre o que já tinha acontecido na vida dela. E por um tempo, ela andando de bicicleta, ela não conseguiu parar e bateu num monte de areia. Depois ela descendo em uma descida, não conseguiu parar, ela quase bateu em um caminhão. Depois descendo em uma outra descida, ela desceu e não conseguiu fazer a curva e passou direto e bateu em um portão. Aquilo desencadeou na mente dela a sensação de que ela não conseguia parar. E sempre que ela ia andar de moto, tentar andar de moto, o cérebro abria ali aquela gaveta e entregava aquela imagem de que ela não conseguiria parar. E ela não conseguia mesmo. Quando ela ia de moto, às vezes ela precisava de colocar o pé no chão para tentar parar, não lembrava do freio. E não conseguia mesmo, continuava andando. Então o nosso cérebro, ele capta algumas informações de alguns acontecimentos e ele trava ali para nos proteger. Ele fala assim, não faz isso não. Não anda não, que você vai colocar em risco a sua própria vida. O segundo ponto, que é onde pessoas podem te bloquear nesse sentido, eu tive uma aluna que ela tinha tirado carteira, tinha carteira de habilitação e ela não conseguia dirigir. Para ela dirigir era a pior coisa. Se quisesse dar um castigo para ela, pedia ela para dirigir. E aí ela tentava, conseguiu tirar a carteira, depois de muitas tentativas conseguiu tirar, mas ainda continuava sendo um fardo dirigir para ela. E foi onde ela teve contato comigo e ali eu fui e falei assim, não, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa mental disso aí. Porque todos os movimentos, tudo que nós fazemos tem a ver com a nossa mente. Então todos os bloqueios, todos os medos, os traumas, tudo, até doenças, segundo a medicina germânica, todas as doenças são causadas por alguns eventos traumáticos na nossa vida. E aí essa moça, quando ela estava aprendendo a dirigir, ela estava aprendendo com o namorado dela, e o namorado dela perdeu a paciência com ela e xingou ela. Ah, Maria, você tem dificuldade demais, usou alguns nomes que eu não vou usar aqui, você tem muita dificuldade de aprender, nossa! E aí ela desceu com raiva do carro, bateu a porta e falou assim, não, pode levar, eu não vou, quero aprender com você mais não. E aquilo ali, sempre que ela ia dirigir, que ela passava por alguma dificuldade, ela ficava muito estressada, e ela não fazia mais, ela preferia desistir. Por quê? O cérebro entregava aquele mesmo evento ali e dava nela de novo o sentimento de raiva, de ira que ela ficou ali, de aquela própria pessoa ali, que era especial para ela, falar daquela forma com ela, ela ficou muito chateada. E o terceiro ponto, que é de você criar vários bloqueios na sua mente, também eu tive uma cliente que ela já tem carteira, já dirigia, conseguia dirigir com tranquilidade, e aí ela foi começando a tomar medo de dirigir. Ela estava ainda dirigindo, mas com muito medo. Quando ela estava dirigindo, que ela chegava próximo dos cruzamentos, ela começava a ver imagem de acidente, de batendo o carro, e dava uma angústia no peito dela, onde ela ficava sem saber o que ela fazia, e ela via imagem de carro vindo e batendo nela, e a cada dia estava mais difícil para ela dirigir. Nesse caso, ela própria estava criando as imagens de tudo que ela via, de assistir jornais, de ouvir pessoas falando sobre acidente. E quanto mais ela ouvia, mais ela ia criando imagens de que era perigoso, de que era um risco. E nesse caso vai ser um dos ensinamentos que eu deixarei aqui para você nesse vídeo, apesar de que todo vídeo certamente você pegou vários códigos do que está te impedindo, pode ter outras coisas também, mas esses são os três principais pontos que pode estar te impedindo de dirigir. Pode ter outros, é claro que a gente precisa trabalhar todas as hipóteses, mas os principais são esses. E se você percebeu que tem algum desses, é possível sim, existe exercício, existe uma reprogramação mental que você pode fazer, como por exemplo dessa moça anterior, eu só fiz uma reprogramação mental daquela cena ali do namorado dela xingando ela, e ela nunca mais teve angústia para dirigir. Eu dei para ela algumas aulas. Eu fui instrutor por 4 anos e dei para ela também algumas aulas, tem aí umas 3 semanas atrás,
E depois que ela fez comigo, acho que ela fez comigo umas 5 ou 10 aulas, ela virou para mim e falou assim, Johnny, eu nunca imaginava que eu poderia sentir prazer em dirigir. Por que que ela não tinha prazer? Porque dirigir estava relacionado com aquela cena de angústia e de raiva que ela passou. Eu fiz a dissociação, a reprogramação daquela cena, onde ela não tinha sentimento mais para aquela cena, ela passou a ter amor para dirigir, porque dirigir é muito bom, com certeza. Todas as pessoas que dirigem porque gosta muito. E se você tem algum bloqueio, algum medo de dirigir, você não gosta. Mas a partir do momento que você resolver esse ponto do que está te impedindo de dirigir, você vai perceber que é muito prazeroso dirigir. Esse segundo ponto, o que que eu fiz com essa minha cliente? Eu estava atendendo ela não para superar isso, mas eu estava atendendo ela por vários problemas que ela estava passando, problemas emocionais, angústia, tristeza, desmotivada, sem propósito de vida, já não tinha mais alegria de acordar da cama para ir para o trabalho, porque não tinha sentido. Ela já tinha alcançado todos os sonhos delas, e não tinha mais sonhos, ela não tinha criado mais planos de vida para o futuro. E aí o próprio cérebro se acomodou, porque não tinha um porquê ela fazer todas as coisas. E aí ela estava chegando numa situação muito difícil, e ela, junto com o esposo dela, me pediram ajuda. E aí, dentro dessas sessões, eu atendendo ela, ela deu esse ponto aqui, disso que estava acontecendo, que ela estava tomando medo de dirigir. E onde, com simplicidade, eu fiz algumas reprogramações daquela cena, onde a gente pode modificar aquelas cenas. Eu pedi ela para fechar o olho, se você tem alguma coisa assim que está acontecendo. Você pode, neste momento, fechar os seus olhos, feche os seus olhos aí por um momento, e imagina essa cena. Imagina você se envolvendo em um acidente, ou você dirigindo e tendo esse medo, esse pânico que você tem. Imagine isso, veja qual a cena que você vê na sua frente. Beleza, certamente você está vendo essa cena na sua frente. Essa cena, eu quero que você identifique se ela está em vídeo, se ela está em foto, se ela está mais para a direita, se ela está mais para a esquerda, se ela está muito próximo do seu rosto, se ela está muito afastada. E você vai modificar essa foto, como se fosse modificando, editando uma foto no seu telefone. Você pode diminuir ela. Se ela está mais para a direita ou mais no meio, você pode jogar ela para a esquerda, como se fosse um local de lixo. Diminui ela, se ela está bem próximo de você, está bem grande, diminui essa imagem. Isso, diminui essa imagem, pode fazer esse exercício. Joga essa imagem mais para a esquerda. Joga essa imagem mais para a sua esquerda. Se ela estava muito clarinha, escurece ela um pouquinho. Se ela estava muito escura, você pode clarear ela um pouquinho. Se ela estava em vídeo, você pode modificar ela como se fosse uma foto. E se ela estava muito próximo, distancia ela bastante. Se ela estava muito distante, pode aproximar e fazer o contrário com ela. Faça o contrário, modifica ela. Mas na maioria dos meus clientes, ela está muito próximo, grande, você vai diminuir, jogar para a esquerda e distanciar ela. Distancia ela. Isso. Quando você distanciar ela, beleza, modificou ela bastante. Agora pode abrir os olhos. E você abrindo os olhos, você pode procurar novamente essa imagem. Quando você procurar essa imagem, você já não vai encontrar, ou você vai ver ela tão pequenininha lá no fundo. E quando você for dirigir, essa imagem já não está tão terrível, um monstro na sua frente te incomodando. Esse exercício você pode usar com todas as coisas que estejam te atrapalhando. Nos próximos vídeos, eu vou estar ensinando você a fazer reprogramações de uma cena onde te machucou muito, te marcou muito, onde algo que já aconteceu, que não foi criado pela sua mente, mas que aconteceu de verdade mesmo, e aquilo tá te travando, tá te bloqueando, tá até mesmo te machucando. Beleza? Comenta aí embaixo no vídeo o que vocês acharam, como é que foi, qual a mudança que você teve, se você teve mudança, o que você conseguiu, se você conseguiu achar essa imagem, se você não conseguiu, se você conseguiu modificar ela, se não conseguiu, fale tudo aí pra mim, que nos próximos vídeos eu posso te ajudar a resolver, porque cada um vai identificar essas imagens de uma forma, vai conseguir editar elas de formas diferentes, vai funcionar de formas diferentes. Se funcionou para você, comenta aí. Se não funcionou, comenta aí que não funcionou, por que não funcionou, se você não viu ou se você editou, jogou para lá e ela voltou de novo, comenta tudo aí.
Beleza? Nos próximos vídeos eu vou estar ensinando mais coisas, como vocês utilizar a sua mente para vocês alcançarem os seus sonhos, para vocês alcançarem os seus objetivos, para vocês se tornarem livres e felizes. Que esse é o meu objetivo de vida, trabalhar com a mente, usar essa máquina extraordinária que nós temos ao nosso favor, como eu já pude ajudar dezenas de pessoas, eu quero também, de alguma forma, estar contribuindo com você. Um abraço e até mais. Até o próximo vídeo. Curte aí esse vídeo se fez sentido para você, se você não gostou. Porque o seu curtir é extremamente importante para que o YouTube possa mandar esse vídeo para outras pessoas. Até mais, um abraço, muito obrigado.